continuar repercutindo o assunto do dia, né? A gente está falando essa conversa entre Donald Trump e o presidente Lula. E aí, para conversar sobre isso, a gente recebe hoje o novo colunista aqui do CNN Money, Aode Cunha. Aode, muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente, agora por fazer parte do time aqui do Money. Boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Um prazer aqui estar no Money junto contigo e quem nos assiste. A gente poderia até o quê? Falar de Esporte Clube Internacional, mas não, a gente vai olhar de forma internacional lá para fora, focando aí nesse cenário econômico. Quero muito te ouvir, a gente está nessa expectativa aí para entender os desdobramentos depois dessa conversa entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Antes de mais nada, Aode, o quanto surpreendeu, no fim das contas, essa reunião e que aparentemente foi boa para os dois lados? Muriel, eu acho que não foi tão surpresa, né? Talvez o dia, hoje, né? Por não ter nada previamente combinado, mas desde o encontro na ONU entre os dois presidentes, desde a própria fala do Trump, e mais do que isso, né? Se sabe que houve muitas movimentações de lado a lado das bases empresariais, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que fazem negócios há muito tempo. Então, eu acho que foi algo que foi amadurecido ao longo aí desse último mês, dessas últimas semanas, né? E o tom, a nota que foi divulgado, né, pelo próprio Trump na Truth, na rede social dele, né, parece bastante amistoso, né? O que é ótimo, né, para o Brasil, evidentemente, porque não há ganho nenhum em se avançar, em se continuar num nível de atritos, não só do ponto de vista comercial, né, mas na escalada de atritos que ocorriam até pelo menos 2 meses atrás. Então, eu acho que foi relativamente previsível, ainda que não se soubesse que seria hoje, e eu acho que é uma sinalização boa para uma desescalada do que nós estávamos vendo em termos de atrito econômico, comercial entre Brasil e Estados Unidos. E é muito interessante, né, Aode, porque a gente tem acompanhado as falas de Donald Trump com relação ao Brasil, isso meses atrás, e eram muito focadas mais em política, apesar de que ele falava com relação a déficit comercial do Brasil com os Estados Unidos, o que a gente sabe que, no fim das contas, nesse caso, não se encaixaria. A gente está acompanhando, inclusive, o cenário de exportações do Brasil para lá, diminuindo bastante. A gente está falando do segundo maior parceiro comercial do Brasil. Como é que você acha que os Estados Unidos podem vir a se posicionar, levando em consideração essa relação entre os dois países que é tão forte? E a gente está nesse cenário em que, querendo ou não, a gente ainda tem 40% de tarifas. Mesmo enquanto as negociações não avançam e a gente não tem realmente uma confirmação, estamos aí com 40% de tarifas. Qual que é o impacto econômico que isso pode ter? Levando em consideração todas as isenções e levando em consideração também o programa anunciado pelo governo federal. Bom, Muriel, se nós olharmos o total das exportações brasileiras para os Estados Unidos, nós estamos falando alguma coisa de 12%, né, de total das exportações de 2024. Nosso principal parceiro individual é China, depois se a gente junta vários países é o segundo bloco, é a União Europeia, e os Estados Unidos é o terceiro. Se a gente for olhar isso do ponto de vista de impacto no PIB do Brasil, isoladamente, esse aumento de tarifa nos Estados Unidos ele não é tão pesado, né? As estimativas que se tem macroeconômicas, se continuasse aquele nível de tarifa de 50% para esses 45%, em torno disso, de setores, nós estaríamos falando de alguma coisa aí de 0,1 a 0,2% de queda no PIB do Brasil. Então, não era um impacto tão grande na macroeconomia, no PIB como um todo. Agora, ela é muito ruim para vários setores específicos, para empresas. Há empresas que têm toda a sua base exportadora voltada para os Estados Unidos. Então, isso é muito ruim. Algumas empresas em alguns estados suspenderam temporariamente empregos. Então, há situações difíceis localizadas. Mas, mais do que isso, não faz sentido econômico nenhum, porque o Brasil era um dos poucos países com relação, onde os Estados Unidos tinham relação superavitária em relação ao que exportavam e importavam, né? Então, tudo que se entendeu é que há, aparentemente, um ruído de entendimento de ordem política, né, não econômica, que não faz sentido nenhum, nem para os Estados Unidos, nem Brasil. E o que quer se acreditar agora é que a gente vai para uma situação de maior racionalidade, maior normalidade, né, tanto do ponto de vista político quanto econômico.
O que a gente já estava mais acostumado realmente a acompanhar dessa relação, né, entre os dois países. Queria até entender o quanto que a gente pode imaginar de que talvez nessa conversa de 30 minutos eles tenham mencionado a questão aí das terras raras, que a gente sabe que Donald Trump tem bastante interesse. O Brasil, apesar de ter essa preocupação em não entregar as terras raras de bandeja para os Estados Unidos, ainda assim talvez tenha que oferecer algo em troca. O que a gente pode esperar dessa relação, que ainda é nova, né? Muriel, se nós formos olhar para outras negociações que os Estados Unidos fez, se nós formos voltar a março, né, quando Trump fez aquele anúncio público de aumento de tarifas muito significativos, inclusive para parceiros próximos comerciais, como Europa, Japão, e o Brasil naquela época tinha só 10% de imposição, comparado ao que ele anunciou 4 meses depois, que aí passou para 50%, e por isso que não tinha razão econômica nenhuma. Vários desses outros países foram reduzindo. Ele fez acordo de 10% com o Reino Unido, 15% com o Japão, envolvendo quase sempre algum acordo, alguma combinação de aumento de investimentos desses países nos Estados Unidos. A gente não sabe ao certo, né, o que pode ter acontecido, o que vai acontecer nessas conversas bilaterais, mas há uma série de interesses recíprocos. O Brasil, acho que também pode tentar se beneficiar de um volume comercial, de maior transações com os Estados Unidos. Seria um ótimo parceiro para o Brasil, e o Brasil é uma economia ainda muito fechada, que transaciona muito pouco com o exterior, não só com os Estados Unidos, relativamente ao seu tamanho do PIB, né? Então, terras raras e outros minerais, evidentemente, são de interesse americano. O Brasil, por outro lado, tem vários interesses relevantes. O Brasil exporta aeronaves, né? A Embraer exporta muito para os Estados Unidos. Tem toda uma discussão de investimentos, por exemplo, em data center, hoje no Brasil, que crescem muito, né? E que consomem muita energia limpa, e que, por outro lado, para mais investimentos de tecnologia, talvez tenha que ter uma discussão do ponto de vista regulatório de legislação no Brasil. Então, eu acho que tem uma pauta potencialmente bem extensa e de bastante interesse para os dois países. E aí aproveito para te perguntar também, porque a gente está noticiando no dia de hoje que Donald Trump anunciou um auxílio para o setor agrícola dos Estados Unidos. A gente sabe que quando a gente olha especificamente para a carne não faz parte daquela lista de isenções. A carne brasileira está sendo taxada e aí, consequentemente, a gente sabe que, inclusive, lá fora, nos Estados Unidos, a carne está ficando um pouquinho mais cara também por causa desse cenário aí das tarifas. Eu queria justamente entender quais são as chances de Donald Trump, por exemplo, colocar essa isenção ou derrubar essa taxação para a carne especificamente, levando em consideração que, olhando lá para fora, o setor agrícola está precisando de ajuda também, justamente por causa dessas tarifas. Então, ao mesmo tempo que Donald Trump, se fizer um movimento de tirar essa tarifa, esse tarifaço, né, do Brasil, talvez prejudique um pouco mais um setor que ele já está tendo que dar um auxílio extra? Se nós formos olhar a racionalidade macroeconômica do que o Trump fez, não me parece assim muito lógico para os próprios Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi um país que se beneficiou muito da abertura comercial que o mundo teve nas últimas décadas e passou a ter importações mais baratas, ter custos de produção mais baixos, tanto do ponto de vista de mercado de trabalho, quanto de matérias-primas, como de alimentos, enfim, e pode se focar em outros setores mais relevantes, como a própria produção de tecnologia intensiva, né? Então, a abertura comercial, menos protecionismo, não foi ruim, foi bom para os Estados Unidos. Agora, é claro, há um discurso, uma posição do presidente Trump, parte do Partido Republicano, de voltar a uma era de proteção aos empregos industriais nos Estados Unidos, proteger mais o trabalhador americano, que eu acho que não corresponde com a evidência histórica e econômica, mas ele tem esse discurso. O quanto que, à medida que esses aumentos de custos de importação nos Estados Unidos, em segmentos importantes, como de alimentos, né, e carne, agora que nós estamos falando, comecem a pressionar, principalmente por insatisfação do consumidor, e que isso reverbere do ponto de vista político e que faça com que ele volte atrás, talvez isso aconteça, né? Eu não sei se acontece já, né? Então, eu esperaria o Trump cedendo, talvez, em alguns pontos, mas não numa velocidade tão rápida nesses argumentos que politicamente ele sempre usou.
E aí, falando justamente sobre o que você espera com relação ao Trump, porque a gente tem que trabalhar muito com esse achismo ainda e quase uma futurologia, levando em consideração depois do que aconteceu desse encontro, né? A gente fica pensando o que vai acontecer agora, quais são as negociações. Eu queria justamente entender o que a gente pode esperar daqui para frente a partir dessas negociações. Na sua avaliação, pela sua experiência hoje, talvez talvez ampliar aí essas isenções, que já são 700 produtos isentos, ou talvez reduzir. Lembrando, né, que a gente está num cenário que só a Índia se equipara a gente aí, que também está com esse 50% de tarifas. A China, nesse momento, não está com essa tarifa toda aí, porque a China está naquele período ali que eles estão, nesse momento aí, segurando, né, as tarifas durante mais 90 dias, por causa de um acordo entre os dois países. Então, queria entender, será que a gente pode pensar na possibilidade de uma suspensão das tarifas, redução? Como é que você enxerga esse cenário depois do que aconteceu? Muriel, primeiro, eu acho que esse encontro e conversas na sequência são importantes para distensionar o ambiente que se tinha e se tirar da mesa qualquer tipo de movimento vindo dos Estados Unidos que escale ainda mais isso, né? A gente chegou muitas vezes a falar em uso mais intenso de lei Magnitsky para o sistema financeiro. O mercado ficou assustado, com razão, em relação a isso. Eu acho que, primeiro ponto é que isso já foi posto de lado. Segundo, eu acho que sim, né? Nós estamos com um nível ainda de tarifas muito alto, poucas exceções, e eu acho que a negociação, que talvez os Estados Unidos vai exigir algumas coisas, como nós falamos agora, não sabe se é terras raras, que mais, se é aumento de acordos comerciais, se é investimentos de empresas brasileiras lá, mas o próximo passo, sim, é uma diminuição desse nível de tarifas que é excessivamente alto, especificamente com o Brasil, e não há nenhuma razão econômica para ser tão alto com o Brasil, um país com o qual os Estados Unidos têm superávit comercial e não déficit comercial. Muito bem. Aode Cunha, economista, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que agora é nosso colunista aqui do CNN Money. E lembrando que ele vai estar presente aqui 2 vezes por semana com a gente. Obrigada pelo papo, hein? Nos vemos na quarta-feira, Aode. Nos vemos, sim, com certeza. Será um prazer mais uma vez, Muriel. Combinado. Obrigada. Boa tarde aí para você.